Bom dia, Luísa, querida. Oi, Mara, bom dia, tudo bem? Tudo? Deu 58. Acho que a gente pode começar, né? Vamos aguardar até 9h05, que foi o horário que eu falei inicialmente, porque o pessoal às vezes chega, até que liga o notebook, roda a manivela da máquina, então assim, ó, A mais joia, a um, Jéssica. isso. E aí a gente inicia cravado aqui com 60. Pronto, 60 pessoas. Luísa, o show é seu, por favor, estou ávido aqui também para aprender, vamos lá. Tenho certeza que vai ser muito bom. Obrigado, bom dia, boa live para todo mundo. Bora lá, Luísa. Ótimo. Bom dia, gente. Eu trabalho no relacionamento com o cliente, né? Vou fazer uma apresentação aqui para vocês. Hoje eu trouxe, gente, eu resolvi trazer o tema de forma que apresentasse para vocês o que é o relacionamento com o cliente, o que o relacionamento com o cliente faz. Porque muita gente Bom acha dia, que o bom dia. relacionamento Eu mandei é. esse áudio aí pra você errado, é pra mandar pro Simão. Pera aí, ô, Renato que Luísa, vou mandou, fechar pô. o microfone de todo mundo. Você abre o seu aí, por É, favor? claro. O Everton, é você aí, o Everton. Pode seguir, Luísa, por favor. Obrigado. Certo. Todo mundo acha que normalmente o relacionamento com o cliente é somente saque, né? Mas o relacionamento com o cliente faz muito mais atividades do que somente atender o cliente aqui no call center. Então, eu queria mostrar para vocês mais ou menos as nossas atividades, para vocês conhecerem um pouquinho do setor. E acho que vai ter muita relação com tudo que vocês vivem aí nas vendas também. E eu acho que a gente pode tirar alguma lição daqui hoje, né? E inclusive tirar as dúvidas de vocês quanto a esse atendimento que a gente faz, tá? Primeiro eu queria me apresentar. Hoje eu estou como coordenadora aí do relacionamento, né? De formação, eu sou engenheira civil, sou engenheira de produção também. Tenho uma pós-graduação em engenharia diagnóstica e recentemente formei aí no mestrado de ambiente construído. Como eu estava falando, o relacionamento não é somente o saque, né? Normalmente a gente acha que aqui no relacionamento só acontece atendimento de telefone, atendimento de WhatsApp, mas realmente não é só isso que a gente faz, não. Aqui a gente tem uma concentração de atendimento de todos os setores, né? Hoje a gente é o ponto de encontro aí de todos os setores da empresa. Então, o nosso atendimento, falando sobre atendimento, que é realmente o nosso principal função, né? A gente recebe as ligações, né? E recebe todos os acionamentos aí do cliente, tanto do comercial como do financeiro, o saque mesmo, que eu vou entrar um pouquinho dentro do que a gente atende, o DSE, assistência técnica, aqui desenvolvimento socioeconômico de Arina, não, gente, é de empreiteiro, tá? E aí eu queria falar para vocês que 70% das ligações são resolvidas no primeiro momento de ligação, tá? Então, assim, o cliente sai daqui com o seu problema resolvido. Então, a gente consegue, sanar as dúvidas dos clientes, em 70% dos casos na primeira ligação. Tem muita gente que fala que tem dificuldade de falar com o nosso número, né? Mais à frente eu vou passar uma informação para vocês passarem para os clientes de vocês também, para que a gente consiga mais fácil ter esse atendimento. Eu trouxe aqui, deixei bastante tempo na tela, inclusive, para vocês darem uma lida sobre os assuntos que a gente atende sobre o saque mesmo. O atendimento que é feito aqui, né, a princípio, onde tem essas ligações finalizadas em primeira chamada, onde o cliente consegue ser atendido no mesmo momento que ele ligar ou que ele entrar em contato no WhatsApp com a gente. Então, esses são todos os assuntos. Depois eu vou compartilhar essa apresentação com vocês, para vocês terem aí, até para consultar mesmo no futuro, né? Se algum cliente entrar em contato com vocês, mandar para a gente aí, caso seja algum desses assuntos, tá? Um dado importante que eu gostaria de compartilhar com vocês é um dado interno. A gente faz aí uma apresentação e uma coleção de dados mesmo
para poder apresentar todo mês lá para o nosso CEO, né, para o Ednilson. E, e com isso a gente trouxe aqui também os principais assuntos que a gente atende aqui. E os assuntos principais, né, os temas principais das ligações e dos WhatsApps que a gente recebe giram em torno de assistência técnica, né, interna e externa, que seria área comum, né, do condomínio, cobrança e atendimento saque. Aí, para vocês terem uma ideia do que é o atendimento saque, eu trouxe os assuntos que eu falei com vocês agora há pouco. E também trouxe os nossos top 5, né? Quais são os assuntos que mais aparecem por aqui, né? Quais são os assuntos que mais o pessoal liga para poder saber, entra no WhatsApp? Segunda via de boleto. O saque consegue emitir a segunda via de boleto, gente, até 90 dias. Então, se o boleto tiver até 90 dias, aqui a gente consegue resolver e mandar para o cliente os boletos, tá? Se for acima de 90 dias, aí a gente precisa realmente de uma renegociação, então é passado aí para cobrança. Mas quando é menos de 90 dias, a gente atende. Então, o nosso principal assunto aqui é realmente segunda via de boleto, né? A gente envia bastante boleto aí para os clientes que não receberam, não tiveram acesso, não conseguiram, enfim. Depois a gente tem entrega de chaves, acompanhamento de chamado de assistência técnica, solicitação de contrato e entendimento de cláusula contratual. Esses são os principais assuntos aparecidos aí no mês de junho de 2026. Para o cobrança, a gente tem dúvidas sobre negociação das mensais, confirmação de pagamento, extrato de pagamento, recebimento de boleto sem saber o motivo e solicitação do boleto segunda via, e nesse caso do cobrança é de mais de 90 dias. Então, mais de 90 dias precisa mesmo ir para a cobrança, porque já é uma renegociação, tá? De assistência técnica interna, os nossos principais itens pedidos aí no mês de junho foi infiltrações internas, vazamentos de água fria, impermeabilização, louças, metais, bancadas e tomadas interruptores. De AT externo, a gente tem telhado, pintura e parede, rede de esgoto, bomba de piscina, tanto na parte hidráulica quanto na parte elétrica. E aqui eu trouxe também para vocês saberem quais são os nossos empreendimentos ofensores, né? Quais são aqueles empreendimentos que mais estão entrando em contato aqui também com aqueles assuntos que eu acabei de mostrar ali no top 5 para vocês no slide anterior. Então, aqui, para os atendimentos daqueles assuntos ali do saque, né, de contrato e tudo mais, a gente teve no top do ranking aí o Parque Palestra, Parque Espanha, São Pedro Life, Reserva Pôr do Sol e Palestra Life. No cobrança, a gente tem Parque Espanha, Reserva Aurora, Reserva Pôr do Sol, Smart Garden e Reserva JK. Para assistência técnica interna, que teve aqueles pedidos lá de infiltração e tudo mais, o Reserva Barcelona, São Pedro Life, Reserva Paraíso, Parque Caraíba e Milênio São José. E para AT externo, a gente ficou aí com o topo Milênio São José, Parque Caraíba, Reserva Benfica, Parque Novo Horizonte e Parque Primavera. Eu gostaria de compartilhar com vocês o nosso telefone, onde a gente faz os atendimentos aqui hoje. A gente tem, gente, um guiazinho que segue quando você entra lá no WhatsApp. Qual que é a maior dificuldade dos clientes hoje? Passar pelo robô. A gente tem uma grande dificuldade dos clientes em relação a esse robô. Então, quando você entrar lá, você vai clicar se você já é cliente ou não é cliente. Se falar que não é cliente, eles vão direto para vocês, né? Já vai o atendimento aí pro comercial. Se colocar que já é cliente, vai pedir o CPF e depois vai ter vários assuntos que as pessoas vão poder clicar. E aí, a maioria deles, se vocês verem, é tudo cobrança. Tudo relacionado à negociação, boleto e tudo mais. Qual é o item que vem direto aqui para a gente? Outros assuntos. Quando a pessoa clica em outros assuntos, ela cai aqui direto. Então, até inclusive, é uma dica para vocês. Quando vocês tiverem algum cliente que estiver falando, eu não consigo falar, não consigo e tal, não sei o quê, é só pedir eles para clicar nessa situação de outros assuntos,
que aí já vai cair direto aqui para um atendimento humano aqui junto com a gente no saque, tá? É, E aí a gente consegue ter um atendimento bem rápido e normalmente o nosso tempo de atendimento é bem rapidinho, tá, gente? A gente consegue atender aí com 10 minutos no WhatsApp e também a gente consegue atender com meio minuto no telefone. Então a gente hoje não tem nenhum tipo de abandono, meu número de abandono ele é zero, tá? Então, muitas pessoas falam que não conseguem falar com o nosso time, mas na verdade eles não conseguem passar do robô. Então, quando vocês tiverem algum caso desse tipo, ajudem eles a passarem do robô, porque assim eles vão conseguir um atendimento mais eficaz, tá? Aqui os itens de atendimento que a gente tem, que foi até os assuntos que eu coloquei lá em cima, né? E eu queria trazer um assunto para vocês, gente, sobre patrimônio de afetação. Por quê? Porque esse é uma das atividades que a gente faz, que é extrair o atendimento saque mesmo, né? O relacionamento com o cliente, ele acompanha toda a execução da obra. Então, a gente acompanha desde o momento da venda do cliente, onde a gente consegue ter acesso aí os contratos que o cliente assina, conseguir tirar essas dúvidas de contrato, né? Hoje o meu time, ele tem um treinamento para poder conseguir tirar todas as dúvidas relacionadas a contrato, tanto da Caixa como do contrato nosso, né? Para que a gente consiga atender o cliente da melhor forma e ter essa meta aí, né, de 70% de atendimento na primeira chamada. E também a gente faz essa parte mais do back-office interna, que é essa questão do patrimônio de afetação. Quando a gente faz a incorporação lá do empreendimento, a gente escolhe se o empreendimento vai seguir em regime de afetação. O que seria isso? É quando a gente mantém apartado do CNPJ da construtora o empreendimento. Então, é por isso, por conta desse regime de afetação, que cada empreendimento ganha o seu CNPJ. Então, a gente tem aí uma empresa dentro da nossa empresa, né? Porque o empreendimento é uma empresa, ele tem um CNPJ próprio. Com isso, a gente consegue o quê? O que que a Caixa Econômica exige isso, gente? E o que que ela consegue com isso? Segregar os riscos, né? Eles conseguem separando da construtora o CNPJ, a gente consegue seguir com a obra caso a nossa construtora venha a falir ou tenha algum problema. Eles conseguem, já que é outra empresa, tem um outro CNPJ, eles conseguem seguir aí com a construção com uma outra construtora ou dividir os recursos, né, entre as pessoas que compraram, tá? E o que que é o patrimônio de afetação? A gente escolhe alguns representantes que são clientes, né, que são proprietários, que é no mínimo 3 representantes, e a gente escolhe essas 3 pessoas que vão realmente estar à frente aí e representar os demais compradores em situações burocráticas com a gente, com a Caixa Econômica. Então, se houver algum pedido de troca de material, eu quero trocar a porta da varanda de metal para blindex. Nós vamos reunir essas pessoas que foram eleitas lá no início do empreendimento, né? E fazer aí o aceite deles dessa troca. Se a gente tiver um atraso de obra, como tem acontecido nos nossos últimos empreendimentos, nós também vamos chamar eles e vamos pedir o aceite deles, tá? Esse patrimônio de afetação precisa acontecer, gente, até a 12ª medição do empreendimento. Caso não aconteça e a gente não apresente o documento aí para a Caixa Econômica Federal, a gente tem a medição travada, tá? Então a gente deixa de receber a medição daquele empreendimento. Então isso é bem ruim para a gente, né? E aí, por isso que a gente corre sempre com o patrimônio. E o que que acontece? Hoje a gente não consegue passar todos os dados de todos os clientes para esses clientes que foram eleitos lá na Assembleia de Representantes do Patrimônio. Por quê?
por conta da lei de proteção de dados mesmo, né? Mas todo cliente que chega aqui, a gente consegue passar para a comissão o telefone dele, caso seja interesse. A gente dá uma travada nisso, gente, por quê? Porque a gente sabe que grupo de condomínio é um problema para nós, né? Porque espalha as notícias muito rápido, inflama tudo muito rápido. Então, mas a gente, quando tem um cliente que pede para poder passar os dados deles para a comissão, a gente passa, tá? Outro item que a gente faz aqui no relacionamento também é atendimento de demandas jurídicas. Então, hoje a gente é o suporte do jurídico em relação à documentação. Então, todo documento que o jurídico precisa de entrega de chaves, de contrato, de qualquer situação, eles pedem aqui para a gente, né? E a gente tem esse apoio aí com eles. Temos até um ponto de encontro quinzenal com eles para poder tratar de todas as demandas aí que envolve o nosso jurídico. Nós também temos dois canais de atendimento, além do WhatsApp e do telefone, que é o Reclame Aqui e o De Olho na Qualidade. O Reclame Aqui, gente, hoje eu queria até trazer para vocês esses dados aí que estão aparecendo para vocês, são nossos dados reais, tá? Mas desde novembro do ano passado a gente estava com nota 8, então a gente estava como ótimo no Reclame Aqui. E isso é muito legal porque a gente realmente conseguia alcançar um patamar onde a gente é a melhor construtora entre as nossas concorrentes hoje, concorrentes grandes, né? Como Tenda, MRV, Plano e Plano, enfim. E aí, hoje a gente tem aí esses dados, esses 4 itens que estão aparecendo aqui para vocês, que tem verdinho, azul, verde, verde, eles são itens que formam a nossa nota, tá? E hoje o item que está atrapalhando aí um pouco a nossa nota, a gente deu uma caída esse mês com 7,7 devido à questão do atraso aí do Parque Palestra e do Upside Rio Preto. Os clientes estão bem nervosos, mas a gente já vai conseguir recuperar. Então, para o Reclame Aqui, o nosso tempo médio de resposta é de 4 dias. A gente não tem nenhuma reclamação que não está respondida hoje, né? E também a gente tem o único item que deu uma baixada na nossa nota, é essa questão aqui do voltaria a fazer negócio, né? O cliente recebe 3 perguntinhas aí, a nota é baseada na porcentagem de reclamações respondidas, se o cliente voltaria a fazer negócio, qual que foi o índice de solução que a construtora resolveu o seu problema? Aí a pessoa vai ticar lá se sim ou se não, e a nota do atendimento. Então, isso tudo forma aí a nossa nota geral, tá? E aí, trouxe aqui um panorama geral para vocês, conforme eu falei, de todas as construtoras, né? Onde a gente está com 7,7, então a gente está só abaixo hoje da Plano e Plano, mas no mês passado a gente estava acima com a nota 8, né? E a gente atingiu a nossa meta de 2026, que era conseguir a nota 8, e a gente está desde o ano passado, na verdade, desde novembro do ano passado que a gente conseguiu atingir aí a nota 8. E o de olho na qualidade, gente, um acionamento que o cliente faz, na maioria das vezes, no pós-entrega, né? Quando ele não está conseguindo nenhum contato com a construtora, ele vai até a Caixa Econômica e a Caixa Econômica que aciona a gente com os pedidos do cliente. E a gente tem 48 horas para responder à Caixa Econômica. Por quê? Porque eles também travam o nosso dinheiro caso a gente não responda, tá? Então, a gente também trata aí a questão do de olho na qualidade. Outro item que o relacionamento faz é o acompanhamento de entrega da obra. Então, 6 meses antes da entrega, a gente começa a fazer uma reunião com os colaboradores da obra que vai entregar, para poder a gente entender como que vai ficar a questão de planejamento e documentação final do empreendimento, né? A BITS, a VCB, tudo isso a gente acompanha, porque sem isso a gente não entrega. Então, a gente fica como ponto de contato aí da obra para poder conseguir dar suporte para eles com outros setores, ajuda, enfim, o que precisar
para que a gente consiga entregar essa obra com êxito, né? Os principais itens aí é o ABITS, a VCB, o manual do proprietário também, que é muito importante para a gente, no final das contas, para poder instruir o cliente quanto ao apartamento dele. Vem planta hidráulica, vem planta elétrica, vem vários itens dentro do manual que são imprescindíveis para que o cliente tenha onde consultar para poder fazer a sua mudança, né? E também, gente, existe a montagem do evento da entrega. Eu queria falar para vocês isso porque muitas vezes, no momento da entrega, alguns corretores entram em contato com a gente, e falam assim: ai, meu cliente não pode ir no tal dia, no tal horário, eu preciso de que ele vá no tal dia e no tal horário. Só que o que que acontece? A montagem do evento, ela tem uma logística toda por trás, gente. Não é do nada. Porque a vistoria antecipada, a gente consegue colocar um link onde o cliente escolhe aí a data e o horário que ele tem vontade de ir lá fazer a vistoria. Na entrega das chaves, não. Na entrega das chaves, a gente coloca uma data e um horário fixo para o cliente ir. Por quê? Porque na maioria das vezes, lá na vistoria antecipada, a gente já consegue mapear esse cliente. Então, a gente vai entender se é um cliente crítico, se é um cliente que reprovou a unidade, se é um cliente que está com problema financeiro, se é um cliente à vista, qual que é a particularidade daquele cliente. Então, eu vou montar a minha agenda de acordo com aquela particularidade. Então eu vou colocar as pessoas que reprovaram ao longo do dia, eu vou colocar os financeiros ao longo do dia. Por quê? Porque cada guichê a gente atende de uma forma. Tem um guichê que é de atendimento para aquela pessoa que vistoriou o apartamento, tá tudo ok. Fez a questão financeira, tá tudo ok. É só pegar a chave, tem um guichê. Tem a pessoa que ela reprovou a unidade, ela vai passar pela equipe de obra primeiro para poder olhar o apartamento dela e verificar se ela vai pegar a chave ou não. Tem a parte do guichê do financeiro, onde ele vai ser atendido. Tem o à vista, que o despachante normalmente vai ao evento para poder instruir como que a pessoa vai fazer a escritura dela. Então, tudo isso envolve aí no atendimento da entrega de chaves, né? E é por isso que a gente faz esse horário marcado, tá, gente? E também por conta dos clientes mais críticos, que a gente separa eles, porque é um dia de festa, então a gente não quer que tenha nenhum tipo de problema durante a entrega, então a gente realmente dá uma espalhada aí para não acontecer nenhum atrito durante o evento, tá? Então a gente tem aí o planejamento, né, o cronograma, o agendamento, a organização das agendas, a comunicação do envio dos convites formais, os oficiais, que a gente normalmente talvez tem vezes que a gente chama a prefeitura, chama a CEMIG, chama alguns órgãos públicos aí, a preparação da montagem, da estrutura física, o kit do proprietário, né, que é onde tem o manual, manual é online, perdão, mas tem as chaves, os brindes, as pastas, tudo isso é a gente que monta, é a gente que faz, é a gente que compra, é todo esse cuidado aí do momento do evento de entrega de chaves, é todo nosso. Então, tudo isso passa pela gente. E no momento, né, do evento da entrega de chaves, a gente faz a recepção, apresenta, né, a questão do empreendimento, como que está o apartamento da pessoa, faz as vistorias, a assinatura da documentação e a entrega de chaves. A assinatura da documentação é extremamente importante, porque lá no futuro, caso tenha algum problema com o jurídico, né, alguma situação, a gente precisa ter esse documento. O documento de entrega de chave vem muitas informações que são importantes para o cliente, como se ele reformar a unidade, ele vai perder a garantia, que ele tem até 90 dias para poder reclamar qualquer item aparente, né? Então, é o que manda o Código do Consumidor. Depois disso, não tem como reclamar mais. Fala sobre taxa condominial, que é da responsabilidade do cliente a partir do momento da convocação da entrega de chaves. Às vezes o cliente reclama
que ele não recebeu a chave e que por isso ele não deve pagar condomínio. Aqui na construtora, gente, a gente não arca com o condomínio das pessoas que não pegaram chave, tá? Por quê? Porque nosso apartamento não existe nenhum item que atrapalhe a habitabilidade do apartamento quando é apontado. Então, são itens muito pequenos, pintura, um rejuntezinho, alguma coisa assim que é resolvido na hora. E quando não é resolvido na hora, a gente consegue resolver mediante agendamento sem tirar a pessoa de casa, tá? Claro que cada caso é avaliado, né? Se for realmente um caso crítico, a gente ajuda, mas na maioria das vezes não é. Então, muitas vezes o cliente, ele reprova o apartamento mesmo, já pensando em não pagar a taxa condominial. Então, hoje a gente adotou esse procedimento interno aí, realmente que a gente não paga essa taxa a partir da convocação. Isso está descrito no nosso contrato, tá, gente? O contrato aí está descrito que a gente não faz que é de responsabilidade do cliente a partir da convocação. Então, no nosso contrato tem uma cláusula dizendo isso já, tá? É, E eu queria agradecer vocês. Foi uma apresentação bem rápida, bem curta, mas eu estou aqui à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês sobre o que a gente falou aqui, ou sobre outros itens, sobre assistência técnica, caso vocês tenham. E aí eu vou abrir para perguntas aqui. Fiquem à Ótimo, vontade para Luísa. perguntar. Muito bom, excelente apresentação. Deu uma visão para gente que não conhece, né, o detalhamento aí do setor. É muito interessante, muito bom mesmo. Eu tinha algumas perguntinhas aqui, eu não sei se eu as faço em bloco ou se eu vou perguntando uma por uma e você vamos de bate-pronto. O que que você acha? Pode ir perguntando, a gente vai fazendo um bate-papo. Então vamos lá. Primeira delas sobre patrimônio de afetação. É, para mim é uma ferramenta de vendas, tá? Por quê? O cliente, muitas das vezes, ele está inseguro em relação à empresa. Está funcionando mesmo, a empresa está construindo mesmo, a obra está evoluindo, a obra é sadia, o custo, aquela história toda. Então, a, a comissão, né, organizada aí para gerenciar o patrimônio de afetação, ela tem reuniões periódicas, ela emite atas. Eu, como simples comprador, mero comprador, apesar da lei de proteção aí da informação, né, da lei de informação, eu não preciso ter acesso ao representante da comissão, mas eu tenho direito a acessar as atas dos representantes da comissão de afetação. É isso? Então, não existe uma ata feita para a reunião dos representantes. Por quê? Como que é feito? A gente faz uma visita trimestral à obra, apresentando como que está o cronograma físico-financeiro para aqueles representantes, tá? Então, como é a obra que atende, não há um momento formal para que a gente faça isso, não tem uma ata gerada a cada trimestre. Eles tiram as fotos que eles desejam, né? Tiram as conclusões que eles conseguem dentro da obra, e a única ata que a gente tem é a ata inicial, que é o que eu sou obrigada a entregar lá na Caixa Econômica Federal, que é o documento afirmando que a gente elegeu aqueles representantes dos clientes, né? E aí a gente entrega esse documento é registrado. Esse documento, quando vocês precisarem, pode me pedir que tá tudo certo, eu entrego para vocês numa boa. E é público, pode entregar para qualquer pessoa, tá? Então, esses Mas relatórios financeiros, tudo mais, eu posso ter acesso. É só entrar em contato com vocês, que aí eu consigo acesso ao balanço, por exemplo, da obra. não, não, Não? não. Essas informações de financeiro, de execução da obra, de cronograma, ela só é passada para os representantes. A gente não abre essa informação para todo mundo, porque muita gente não entende mesmo, né? Não vai ter a explicação ali do engenheiro na obra, então normalmente gera mais dúvida do que sana dúvida. Então a gente normalmente deixa só com a comissão do patrimônio de afetação mesmo, e caso eles queiram repassar essas informações para os adquirentes, né, para os demais adquirentes aí, porque o que que acontece? Nessa reunião que a gente faz, lá no início do empreendimento, as pessoas que estão presentes, eu pergunto se elas deixam eu passar
o contato delas para a comissão. E aí eles fazem um grupo ou uma lista de e-mails, né, para divulgação e tudo mais, e eles ficam com essa responsabilidade de divulgar. Por quê? Porque aí é os olhos do cliente. O cliente está explicando como cliente para outro cliente o que ele viu lá. Então a gente tira essa responsabilidade mesmo de dar esse parecer para cada cliente específico, sabe? Ótimo. Segunda pergunta aqui, Luísa, isso aí acho que atende bastante colegas, né? A gente padeceu muito em relação a isso, principalmente lá no Upside Rio Branco, né? O cliente é um pouquinho mais exigente, mais técnico. Nós temos acesso até o memorial descritivo, né? O book técnico, memorial técnico, esses 450 nomes que tem lá, mas é ao memorial descritivo. O que excede ao memorial descritivo, segundo que a Alexandra, né, que era engenheira da época, nos passou, é o memorial executivo. E aí vai ter detalhamento, quais os pontos de tomada, e vai para aí afora, que a gente, enquanto corretor, nunca tem acesso. Depois que a gente vai, né, vai aproximando a data da entrega, ou passa, né, o cliente recebe o empreendimento, o apartamento, o imóvel deles, ele começa com essas dúvidas e nós ficamos meio com cara de trouxas, né? Porque a gente não tem essas informações. Qual que é o caminho certo? É a gente reportar ao cliente o canal, é a gente tentar obter com vocês um memorial executivo para ter essas informações, as duas coisas juntas. Orienta a gente em relação a isso? Oriento. O que que acontece, gente? O memorial, do cliente é o que vocês têm, é o que vem no contrato e é o que precisa ser entregue para ele, tá? Por que que a gente não divulga o nosso memorial executivo? O executivo, ele é o que a gente combinou com a Caixa Econômica Federal. Então, a gente foi lá e disse para a Caixa, Caixa, eu vou colocar um piso delta 20 por 30 na cozinha, na cor branca, não sei o que e tal. Então, a gente tem um detalhamento maior do que a gente vai executar, e isso a gente fala para a Caixa, tá? Por que que a gente não passa para o nosso cliente essas informações do memorial executivo? Porque pode alterar. Durante a execução da obra, como é um relacionamento direto com a Caixa, tem escrito lá que a gente pode trocar por similares. Então, às vezes vai mudar o tamanho da cerâmica, às vezes vai mudar a cor da cerâmica. Então, a gente não divulga para o cliente, porque a gente sabe que a partir do momento que a gente está colocando na mão do cliente uma informação, a gente precisa cumprir com aquela informação. E às vezes a gente não vai cumprir. Então, a gente vai trocar durante a execução da obra. E aí, para a gente não gerar esse transtorno no final, da pessoa falar, mas estava lá no memorial executivo que o azulejo ia ser branco e agora é cinza. Então, a gente não entrega, por quê? Por isso que o memorial descritivo do cliente é mais sucinto. Ele só está escrito assim: vai ser azulejo na parede da cozinha. Porque assim a gente não se compromete, né, de maneira errada com o cliente e não deixa de cumprir, porque vai ser azulejo. De toda forma, vai ser azulejo. Mas qual azulejo? Qual é a especificação do azulejo? Então, isso a gente entrega para a Caixa, mas pode mudar. Pode ser que altere ao longo da execução, às vezes não tem, às vezes a gente consegue um outro fornecedor, às vezes é mais em conta uma outra cerâmica, então é aplicada aquela cerâmica mais em conta. Então, assim, são N itens que pode gerar que se eu abrir isso para o meu cliente, eu crio um problema para o futuro. Ótimo, obrigado. Pessoal, fiz algumas perguntas, mas eu acho que vocês têm outras mais, né? Alguém mais para perguntar? A hora é essa, né? A gente está aí, né, Luísa? Nessa expectativa, todo mundo sair daqui escolado. Vamos lá, Dai, pode perguntar, Dai. Abriu o Eu tava com microfone aqui. dificuldade de abrir o negocinho aqui. Não, primeiramente, Luísa, bom dia. Quero até te agradecer porque você tirou muitas dúvidas, porque como eu cheguei aqui em Rio Preto tem um ano só, a maioria dos clientes que me procuram, que são das parcerias, eu não acompanhei a negociação, então, assim, eu fico, às vezes, um pouquinho perdida na hora de dar algumas respostas. Só que hoje, para mim, foi muito facilitador, né?
porque eu peguei algumas informações, até orientação, que é o que a gente mais recebe. Ah, não estou conseguindo falar com o saque, não consigo falar com isso. Então, a gente vai tentando, de vez em quando eu mando uma mensagem para você para perguntar as coisas. Então, isso facilitou para mim. Então, a partir de agora vai ser muito mais proveitoso esse meu diálogo com os clientes e com os parceiros também, porque eles também me questionam por causa dos clientes que não estão conseguindo algumas informações. Então, é só um agradecimento mesmo, tá? Muito obrigada. As ordens, gente. Se vocês precisarem, tiverem dúvida, pode mencionar que eu estou aqui à disposição. Pessoal, mais alguém para perguntar? Luísa está aqui, toda disposta a nos ajudar nesses momentos que a gente tem de aperto, porque depois não pode ser igual fuga das galinhas, né? Cada um correndo para um lado, tem que ter a informação. Vamos lá. Seu William, por favor. Tá fechado o microfone, tá, seu William? Bom dia a todos. Luísa, como que a gente faz para falar com você diretamente? Eu vou deixar aqui o meu telefone no chat, gente. Eu só vou pedir para vocês não passarem para cliente, porque é meu telefone pessoal, tá? Tá bom. Para cliente, sempre o 0800. Mas o meu telefone eu vou divulgar aqui para vocês no chat, tá? Meu Luísa com Z. Esse detalhe de outros assuntos, né, ajudou muito. É como você disse, muitos clientes travam no robô, não chegam até outros assuntos e não conseguem resolver os problemas. Certo? Sim. Há 1 ou 2 semanas atrás, eu tive que pedir para a Maiara imprimir o boleto de um cliente porque ele não estava conseguindo falar com vocês. Então, acho que a maior dificuldade do cliente é chegar em outros assuntos, né? Mas isso agora ajudou bastante nós. Ai, que bacana. Obrigado. Obrigada eu. Joia, vamos lá, Rogério, é o próximo aí, por favor. Luísa, muito obrigado. Sabia que ia ter muitas informações relevantes aqui para o time. Eu acho que é muito válido a gente fazer essa apresentação nossa do Reclame Aqui para eles, pelo menos a cada trimestre. Gente, ó, do comercial, o que tem vindo mais aí? Que a maior dor que a gente recebe aqui no relacionamento é a relação com o distrato. O cliente não manda conta, não distratou, que não manda dizer o que chega aqui para mim. E a gente poder cada vez mais levar conhecimento lá para a ponta, né? Tem muita informação aí que ela pode tanto agregar para poder apoiar numa venda, como também esclarecer para o cliente, como o pessoal falou aí. Então, muito obrigado. E vamos colocar essa apresentação do relacionamento, Adriano, uma vez por trimestre, entendeu? Já na agenda. Ótimo. Então, já fez desse terceiro tri, no Combinado. quarto tri. Às vezes convidar a Roberta, que está no atendimento todo dia, para passar um pouquinho do que as meninas falam, como, por exemplo, sempre ela me manda lá, né? Rogerinho, o telefone do cliente que a gente está fazendo o contato não é esse. Aí o cliente abre um chamado, né, para poder pedir alguma garantia, alguma coisa, na hora que vai no sistema buscar, não é o telefone do cliente. Aí não consegue falar com o cliente fica bravo, aí vai para o Reclame Aqui, vai para o Procon, por às vezes uma falta de comunicação. E orientar sempre os clientes a usar o WhatsApp, né? A gente tem aí 80% dos clientes conversando com vocês pelo WhatsApp. Às vezes tenta ligar, o telefone não funciona, está sem sinal. Então o WhatsApp é sempre muito eficiente quando é tratado aí com vocês. Obrigado, parabéns. Obrigada, Obrigado. gente. Estou à disposição. Ótimo. Ô, Luísa, o Ananias tinha levantado a mão, não sei se ele baixou, Eu acho se que ele está junto com a Andrea. Está junto com a André, então Bom dia. vamos lá. Era para a Andréia fazer uma pergunta, porque o telefone dela estava dando pau aqui. Mas, de qualquer maneira, parabéns aí pela live, tá, Luísa? Obrigada. Tendo outras oportunidades podendo voltar, vai ser muito bom aí para a gente. Pode deixar. A Andréia vai falar aí. Ei, Luísa, bom dia a todo mundo. Bom dia. Olha, eu acho assim que é muito importante a gente sair da nossa
da nossa realidade, né? Porque a gente vive a realidade da venda, 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 buscando resultado, meta, esse tempo todo. E o Edinho fala muito isso, né? Das engrenagens, que todas elas têm que andarem juntas para a gente chegar na complexidade da entrega, do serviço bem executado, de tudo feito, né? Então, assim, hoje você explanou a realidade do seu setor, que acredito que nem eu e nem ninguém que está aqui nessa sala sabia do peso que o seu setor tem na entrega, na finalização daquilo, do pontapé que a gente dá lá no comercial. Então, assim, foi Sim, muito eu trouxe esclarecedor. justamente para vocês conhecerem o mesmo o setor, né? Entender qual é as nossas atividades, que a gente é muito mais do que um call center, simplesmente, né? A gente participa de muita coisa interna e junto com a obra, junto com vocês, junto com cobrança, junto com todo mundo, assim. Então, eu quis trazer para vocês entenderem mesmo qual que é a magnitude do setor mesmo, sabe? Exatamente. E você citou aí que você enumerou as várias as reclamações mais pontuais. E dentre elas, né, da qualidade, da questão de finalização, azulejo, isso, mas você citou uma que são dúvidas sobre contratos comerciais. E assim, se possível, talvez aqui a gente não consiga alongar tanto, eu gostaria que você me apontasse, me pontuasse, porque inclusive nós temos um desafio com relação a isso. E se você já tem aí apontado quais são as maiores dúvidas, assim, uma delas seria esse patrimônio de afetação que todos eles me pedem, a maioria me pede, sabe? E muitas vezes eu tenho que explicar sem o conhecimento técnico da coisa, né? Mais com a experiência de vida. Então, se você puder me passar quais são essas questões mais procuradas para você em termos de contrato, porque, assim, quando tem uma dúvida de contrato, o corretor me aciona, eu faço uma videoconferência para ler cláusula por cláusula com o cliente. Não manda não, Então, Luísa. Vamos fazer a próxima live sobre isso, André. O que você acha? Vamos estudar o nosso contrato. Eu acho interessante a gente falar que os itens se dos você é contratos. quem recebe essas reclamações e essas dúvidas do cliente, para nós seria um crescimento muito grande, para nós, para os gestores, para os gerentes, que estão na linha de Legal. frente, né, de atender Uhum, esse cliente e dar mais conteúdo, força, para que a assinatura do contrato seja com mais conhecimento, com mais segurança, entendeu? eu Então, acho isso aí foi legal. uma das coisas que eu quero de você. Mas, no mais, eu só tenho te agradecer por ter trazido essa gama de conhecimento para nós. Eu deixo aqui, Adriano, o Marcelo Paiva já veio falando dele, agora, se a gente pudesse trazer um de cada setor, porque quando a gente entende, a gente fala com segurança, a gente fala com firmeza, a gente passa cada vez mais conhecimento do todo que a gente está inserido para o cliente. Então, muito obrigada por compartilhar isso aí com a gente, tá? E, Joia. pessoal, anotem, aproveitem, suguem o conhecimento possível, porque isso gera bagagem, isso gera segurança e propriedade para vocês passarem para o cliente, tá? Obrigada. É, Informaçãozinha rápida aqui, tá, Luísa? Andréia, a gente não é a Unimed, não, mas esse é o plano, tá? A gente vai fazer aí né, essa varredura aí dos setores da INC, porque a gente precisa conhecer mais da empresa que a gente trabalha, até para saber, a palavra que já foi usada aí, a magnitude que é a INC, né? Às vezes a gente está muito simplista, achando que o nosso é um umbigo importante do mundo, e não é bem assim, não. As áreas são interligadas e se uma não funciona, trava a outra. É mais ou menos isso, né? E a gente Exatamente. também é informar, Andréa, que que ela vai mandar a apresentação, mas o slide que ela mandou com os contatos lá do setor dela já estão depositados no SharePoint, tanto da House quanto da Imob, tá, Jimmy? Já coloquei lá como contatos do relacionamento com clientes. Uma perguntinha rápida, muito estratégica, e assim, eu falei de fuga das galinhas, é o que acontece, né? Cliente às vezes liga para a gente, Luísa, muito bravo, muito ansioso, e quando a gente não consegue desdobrar, né? Ah, eu não consegui falar, ninguém me atende, meu chamado está lá 45 dias, ninguém me dá resposta, mais ou menos como o que eu te contei essa semana, né? E aí o cliente às vezes vem com ameaça, que acho que é o extremo da insatisfação do cliente. Depois, talvez seria importante passar nesse gargalo qual que seria a postura adequada do corretor. Por quê?
causa uma instabilidade emocional, né? Ó, vou entrar na justiça contra você, vou processar você, corretor, seu gerente, a Inc, o Neilson, o mundo, é mais ou menos isso. Então, assim, nem todo mundo está preparado para esse momento de instabilidade. Tá? O que você diria para nós? Qual que seria a sua mensagem? Até para encerrar, a gente não tem mais ninguém perguntando, mas agradecendo aí a sua experiência, o que você poderia trazer para nós? Pessoal, o que eu trouxe aqui é um pouquinho dos assuntos, mas a gente tem tanto assunto para abordar, né? Tem tanta coisa para falar sobre atendimento que é, é muito vasto mesmo o assunto. Algumas coisas que eu queria falar para vocês é que antes que a Andréia estava falando, eu queria falar um pouquinho para vocês também sobre atendimento, gente, de assistência técnica. A gente tem alguns prazos que eu acho interessante a gente passar para vocês. Quando um cliente abre um chamado, gente, ele é avisado aqui no telefone ou no WhatsApp que ele tem até 15 dias para ser respondido, tá? E como que funciona essa categorização dos assuntos, né? Claro que quando é algo emergencial, gente, o que que é emergência, né? O cara tá com um apartamento alagado, tá com problema de vazamento de gás, tá sem energia no apartamento, isso é prioridade zero aqui pra gente, então esse cliente não espera, a gente atende ele imediato. Mas, por exemplo, o cliente tá com uma torneira pingando, o cliente tá com um piso oco, um desplacamento cerâmico. Isso, embora pareça muito grave, a gente coloca ele em segunda prioridade. Por quê? Porque aquilo ali não atrapalha em nada. Se ele tirou lá a cerâmica que desplacou, vai ficar feio porque está sem cerâmica, mas não vai atrapalhar a vida dele em nada. Então, assim, aquilo ali a gente coloca como segunda ordem, né? A gente não atende com tanta prioridade assim. Então, sempre quando vocês tiverem algum cliente reclamando com vocês, pergunta qual é a data que ele abriu o chamado. Ai, mas quanto que você abriu o chamado? Ah, eu abri ontem. Ah, realmente a consultora demora alguns dias para poder te responder. Se for algum caso muito urgente, pode entrar em contato comigo, mas tenham esse bom senso mesmo de entender se há uma urgência mesmo ou se o cliente está reclamando só por reclamar, porque ele quer ser atendido com prioridade, tá? É, sobre essa questão de ameaça, gente, a gente tem um problema pessoal mesmo, que a gente fica com muito medo quando as pessoas ameaçam a gente, né? E isso é um costume mesmo de realmente absorver aquilo ali e não levar para o coração. O cliente ele está chateado com a construtora, embora ele te use como um instrumento disso, que você seja a pessoa que está ali à frente como escudo. Não leva para vocês. É simplesmente dizer para o cliente assim: olha, senhor Fulano, eu entendo a sua frustração. O senhor está no seu direito, se o senhor quiser procurar alguma coisa, alguma situação que você acha que precisa, pode procurar, não tem problema. Mas eu vou tentar te ajudar da melhor forma aqui, mas por enquanto o que eu posso fazer para você o meu limite é esse aqui. Entendeu? E aí aguardar mesmo, porque quem quer entrar na justiça entra, né? Independente se ele vai falar com você, comigo, quem está disposto a entrar, vai entrar de todo jeito. Então a gente só acolhe e fala: eu entendo, eu sinto que você está sendo, se sentindo aí mal cuidado, mal acolhido, mas o que eu posso te dizer é que você realmente está no seu direito, caso você tenha vontade de acionar algum outro órgão, o senhor está no seu direito e eu vou tentar ajudar da melhor forma e pronto. Maravilha, Luísa. Não apareceu mais nenhuma pergunta. Acho que foi tão esclarecedor que todo mundo está meio estarrecido, né? Fique à vontade para Eu suas queria considerações finais. só Sim, falar mais algumas coisas, é sim. que para assistência técnica também, gente, tem uma cláusula no contrato que caso o cliente não esteja adimplente com a gente cancela o chamado, tá? Então isso acontece muito, vem muito pedido do comercial
a respeito disso para mim, quando o cliente está devendo. Então, tem uma cláusula no nosso contrato mesmo que avisa ele que se ele estiver devendo, ele não vai ser atendido na assistência técnica, tá? Então, isso acontece. E outra coisa que eu queria também esclarecer para vocês é que normalmente todo mundo acha que o tempo de garantia é 5 anos, e não é, tá, gente? Cada item dentro do apartamento tem um tempo de garantia. Então, eu posso compartilhar com vocês um manual do proprietário para que vocês consigam ler e entender quais são os prazos, mais ou menos, mas já adiantando, por exemplo, hidráulica e elétrica são 3 anos. Se for coisa que é muito utilizada e pode estragar com facilidade, é só 90 dias, tipo, por exemplo, torneira, coisas que a gente movimenta, registro e tal, porque a gente já não sabe se foi causado pela pessoa que está usando, por questão de mau uso mesmo, ou se veio de fábrica. Se viesse de fábrica, em 90 dias ia dar problema, né? Então, normalmente a gente não atende também e faz esse indeferimento aí, tá? Mas eu vou compartilhar depois aí com o Adriano para espalhar para vocês um modelo de manual do proprietário para que vocês tenham em mãos para poder consultar, assim quando o cliente perguntar para vocês, tá bem? E Maravilhoso, no mais Luísa. é isso. Eu agradeço para vocês pela oportunidade. Eu sei que tem muitos assuntos, eu poderia ficar aqui horas falando para vocês, dando mais informações para vocês atenderem os clientes de vocês. Acho que a questão do contrato é a mais importante, porque tudo que eu falo aqui está descrito lá. Então, acho que se a gente tiver um conhecimento de como funciona o nosso contrato, tanto nosso quanto da Caixa, a gente consegue sanar a maioria das dúvidas dos clientes, né? Então, eu estou à disposição para a gente fazer uma nova live para eu explicar para vocês. Eu faço esse treinamento com a minha equipe para eles fazerem os atendimentos. Eu posso fazer para vocês sem problema nenhum. E aí a gente combina numa próxima vez. Eu agradeço a presença de todos. Live continuou cheia aqui, né? Isso quer dizer que foi legal. Tem 59 pessoas ainda, então agradeço muito a presença de vocês. Me coloco à disposição. Caso vocês tenham alguma dúvida, depois pode me chamar no privado, tá bem? Obrigado, Luísa. Pico de 80 pessoas, média de 65 pessoas. Então, assim, foi bem prestigiada mesmo, porque o assunto é relevante. Você é competente, todo mundo feliz aqui. Descobrimos a mina. Até as próximas lives, então. Tchauzinho, Pessoal, bom dia para pessoal. todo Bom mundo. dia, bom Obrigado aí, trabalho. tá? E vamos às próximas. Bom trabalho. Ai, tem uma pessoa fazendo pergunta, Adriano. No chat? É, o Neto fez uma pergunta. Vamos lá. Se tem aplicativo do pós-atendimento. Isso. Até tem, gente, mas nosso aplicativo ainda ele é meio fraquinho, mas tem, tá? É só pedir para o cliente baixar o meu link no Google Store, né? Ou no E Apple Play Store. Store, na Play Play Store. Store, é. Sim. E aí tem o meuinc.com, que é onde a gente atende, ou também no site a gente consegue também fazer esse autoatendimento de assistência técnica, né? Mas se for para conversar mesmo com a gente, é só no WhatsApp. Joia. Se você quiser mandar algumas informações, pode me mandar, tá, Luiz? A gente tem um grupo de estudos, eu replico tudo lá do jeito que você Mando, vou achar te mandar melhor. o link de baixar o aplicativo para mandar para o cliente. Joia. Obrigado. Bom dia, Tchauzinho. pessoal.